Você ainda acredita que a independência do Brasil aconteceu com um grito heróico às margens de um riacho? Com Dom Pedro montado num cavalo branco, espada em punho, relinchando independência ou morte? Como se fosse uma cena de um filme da Marvel versão Império? Pois é, a história é bem mais complexa. E como sempre, os bastidores contam muito mais do que a encenação. Eu sou Augusto Silva, professor de História, e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma viagem crítica por trás da narrativa oficial da independência. Vamos revelar os interesses das elites e as permanências do sistema colonial e, o mais importante, as vozes populares que foram silenciadas nessa história. Mas antes de embarcar nessa viagem comigo, faz o seguinte, se inscreve no canal. Mais de 80% dos que assistem não clicam no botão vermelho, e isso ajuda demais a manter o projeto de pé. Pronto! Então prepara o café, ajeita a coluna, porque a independência do Brasil não foi conquistada com um grito, mas foi construída em silêncio, entre cartas, bastidores políticos, acordos internacionais e muito medo da elite. Para a gente entender o que aconteceu em 1822, a gente precisa dar um passo para trás. Porque a independência do Brasil não brotou do nada. Não foi fruto de um grito espontâneo, nem de uma iluminação divina de Dom Pedro às margens de um riacho. O cenário começa a se desenhar lá em 1808, quando a família real portuguesa foge da invasão napoleônica e desembarca no Brasil. E sim, foi uma fuga com tapete vermelho. Mais de 15 mil pessoas atravessaram o Atlântico junto com Dom João VI, ocupando palácios, cargos, grana e transformando o Brasil de colônia em centro do império. Tô gostando daqui. Com a vinda da corte, o Brasil passa a ter banco, imprensa, universidade, exército próprio. E a elite brasileira, especialmente os grandes proprietários rurais, começa a gostar da ideia de não ser apenas colônia. Só que lá em Portugal o clima azedou. O povo se revolta com a crise econômica e a ausência do rei alimentava o caos político. Foi aí que em 1820 explodiu a Revolução Liberal do Porto. Um movimento que exigiu o retorno imediato de Dom João VI a Lisboa e o fim das regalias do Brasil. E o rei até volta, mas deixa aqui o seu filho Dom Pedro, como príncipe regente. Só que as cortes portuguesas queriam mais. Ordenaram que Dom Pedro também voltasse e tudo fosse centralizado em Lisboa de novo. Queriam recolonizar o Brasil, rebaixá-lo ao status de capitania obediente e sem autonomia. E é aqui que a coisa começa a ferver. A elite agrária brasileira, preocupadíssima com os seus negócios e com o risco de movimentos populares ganhassem força, percebe que manter Dom Pedro aqui poderia ser uma forma de manter o controle e evitar uma desordem maior. Ou seja, apoiar Dom Pedro significava evitar uma revolução de verdade. O historiador Evaldo Cabral de Melo é categórico. A independência do Brasil não foi um ato de emancipação nacional, foi resultado de uma crise interna do Império Português, um desdobramento negociado entre grupos dominantes de lá e de cá. Nada de revolução popular, nada de ruptura radical. A elite brasileira enxergava a independência como uma forma de preservar os seus privilégios, não de quebrar com o sistema colonial. E é nesse cenário que aparece a figura decisiva de José Bonifácio de Andrade e Silva, ministro, conselheiro de Dom Pedro e o verdadeiro estrategista da separação. Foi ele quem orientou Dom Pedro, articulou os apoios e costurou o que viria a ser mais tarde o Império do Brasil. Enquanto isso, o jovem Dom Pedro ainda estava meio perdido no meio de pressões e se tornava o rosto palatável de uma ruptura que já estava sendo arquitetada nos bastidores. Enquanto as cortes portuguesas mandavam e desmandavam em Lisboa, tentando recolonizar o Brasil na marra, por aqui a elite agrária estava em pânico. Não era pânico por amor à pátria, não. Era medo de perder o controle da economia, da escravidão e da ordem social que eles tanto prezavam. Porque se o Brasil voltasse a ser governado diretamente de Portugal, isso poderia abrir brecha para ideias liberais, para o fim do tráfico, para revoltas regionais e principalmente para a perda de poder. E é nesse clima que acontece o famoso Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822. Dom Pedro recebeu ordens diretas de Lisboa para voltar, mas foi aconselhado, pressionado na real, por líderes locais, por José Bonifácio, por câmaras municipais, por senhores do poder a ficar. E ele ficou. Mas é bom lembrar que o fico não foi um gesto de rebeldia juvenil. Foi resultado de uma manobra política arquitetada pelas elites brasileiras. As câmaras, que naquele contexto tinham o poder local e representavam os interesses dos poderosos da terra, organizaram um abaixo-assinado para mostrar apoio a Dom Pedro. Mas esse apoio não foi gratuito. Ele vinha com expectativas muito claras. Dom Pedro só continuaria no Brasil se garantisse a continuidade da escravidão, da estrutura agrária e da ordem social.
E aí entra, mais uma vez, o papel central de José Bonifácio, que já vinha atuando como cérebro jurídico e diplomático dessa articulação. Foi ele quem convenceu Dom Pedro de que havia um caminho viável para cortar o cordão umbilical com Portugal sem abrir mão da estrutura colonial. Como observa o historiador Ilmar Roloff de Matos, no livro O Tempo do Saquarema, a independência brasileira resultou de um pacto conservador, um acordo entre elites que buscavam preservar a ordem, evitando qualquer ruptura profunda. Ou seja, enquanto em outros lugares da América Latina a independência veio com sangue, guerra, mobilização popular, aqui foi uma ruptura negociada e feita sob medida para os interesses dos de cima. Mas calma que o grito ainda vem aí, porque essa história ainda vai ser transformada em mito, pintura e hino. Mas antes de virar espetáculo, ela passou por muitos bilhetes, acordos, cafés e uma dose generosa de medo das massas. Agora sim, vamos para o 7 de setembro de 1822. A cena que virou sinônimo de independência, que está nos livros, nos quadros, nos comerciais do governo e até nos selos do correio. Dom Pedro, sobre um cavalo branco, espada erguida e gritando independência ou morte. Mas vamos com calma. Primeira coisa, o que Dom Pedro estava fazendo ali, no caminho para São Paulo? Ele não estava num passeio de domingo, nem se perdendo de cavalo no meio do mato. Dom Pedro estava em missão política. Naquele momento, ele estava percorrendo o interior de São Paulo justamente para garantir o apoio dos grandes proprietários rurais da região, que eram estratégicos para consolidar o movimento de separação de Portugal. Ou seja, um príncipe estava em campanha, costurando alianças, tranquilizando os poderosos e prometendo que a ruptura com Lisboa não ameaçaria os seus privilégios. Foi no meio dessa viagem que ele parou perto do riacho do Ipiranga e recebeu 3 mensagens. Uma da Leopoldina, avisando da situação grave em Lisboa, a outra do José de Bonifácio, com orientações claras sobre como agir, e uma oficial, com ordens para que ele obedecesse às cortes e voltassem para Portugal. Dom Pedro estava cansado, mal-humorado, com dor de barriga. Isso mesmo. Relatos apontam que ele não estava se sentindo muito bem. Diante disso, ele toma a decisão simbólica ali mesmo. Só que aquele grito, se é que foi mesmo um grito, foi um gesto muito mais político que dramático. Sem plateia, sem multidão, sem cavalo branco e sem glamour. A imagem heróica que a gente conhece hoje foi fabricada depois, principalmente pela pintura de Pedro Américo feita em 1888, décadas depois do fato. Nessa obra, o Dom Pedro aparece como se fosse o Alexandre o Grande. Uniforme de gala, cavalo reluzente, soldados ao fundo. Tudo montagem. Como lembra o historiador Boris Fausto, a cena do Ipiranga foi transformada num símbolo de unidade nacional, mesmo sendo na origem um gesto isolado e negociado com setores específicos do poder. Em outras palavras, o grito foi uma encenação política, que virou símbolo nacional porque funcionava bem na propaganda. Funcionava porque é simples, é visual e é épico. E porque, vamos falar a real, é melhor contar uma história de herói no cavalo do que explicar a complexidade de uma elite tentando manter os seus privilégios intactos num novo arranjo imperial. Mas agora que desmontamos o mito do grito, está na hora de olhar com lupa. O que não mudou com a tal independência? Porque a estrutura continuou bem parecida ou pior. Tá vendo como até o grito da independência foi uma produção, né? Cavalo branco, pose de herói, trilha épica. É quase um TikTok do século XIX. O que é aquilo ali? Se até o figurante da pintura sabe que a imagem é tudo, você já sabe o que fazer, né? Se inscreve no canal, deixa o like agora mesmo. Ajuda esse conteúdo a alcançar mais gente e mostrar que a história é bem mais interessante do que a versão pintada a óleo que venderam pra gente. Depois de todo o teatro do grito, dos acordos silenciosos e da coroação de Dom Pedro como imperador, o Brasil estava oficialmente independente. Mas e na prática? O que mudou realmente no dia a dia da maioria da população brasileira? Resposta rápida? Quase nada. A estrutura que sustentava o Brasil colonial, baseada na escravidão, no latifúndio e na exclusão política, continuou de pé. A elite rural não apenas manteve seus privilégios, ela os blindou com uma nova configuração imperial. A escravidão, que já era uma vergonha histórica, não só sobreviveu à independência, como foi reafirmada. O tráfico negreiro seguiu a todo vapor. A lógica do Brasil, exportador de monocultura, voltada para o mercado europeu, também não foi questionada. A população livre, mais pobre, continuou sem acesso à terra, à educação, à política. Mulheres, negros, indígenas, todos ficaram de fora do projeto nacional. O historiador Emílio Williams já apontava lá na década de 1940 que a independência brasileira não representou o rompimento com o antigo regime,
mas sim sua adaptação às novas circunstâncias. E a historiadora Lilia Schwartz, em Brasil, uma biografia, é ainda mais incisiva. A independência foi feita por cima, para manter as bases do antigo regime. Ou seja, o que tivemos foi uma independência sem povo, uma elite que se antecipou à pressão popular, tomou as rédeas do processo e garantiu que a nova ordem mantivesse a antiga dominação. E isso ficou escancarado logo depois do grito. Dom Pedro I não hesitou em dissolver a Assembleia Constituinte quando percebeu que ela estava indo longe demais nas ideias de limitar o seu poder. Em 1824, ele impôs uma constituição autoritária que colocava ele como chefe supremo do Estado, da Igreja e das Forças Armadas. Na prática, o Brasil saía de um absolutismo português para um absolutismo tropical, com cara de império moderno, mas com alma de capitania hereditária. E as promessas de liberdade foram varridas para debaixo do tapete, junto com qualquer tentativa de dar voz aos setores populares. A independência virou um símbolo nacional, mas a nação que ele dizia representar excluía a maioria da população. E esse é o ponto central, viajantes. Enquanto o discurso oficial exaltava a glória do 7 de setembro, o povo brasileiro seguia calado, explorado e apagado. Só que nem todo mundo aceitou esse silêncio. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Das resistências, das revoltas, dos outros gritos que a história oficial tentou abafar. Se até aqui a gente já entendeu que a independência do Brasil foi conduzida por cima, com acordos entre as elites, manutenção da escravidão e centralização autoritária, agora é hora de falar sobre quem não topou esse jogo. Porque sim, houve resistência. Houve gente que se recusou a aceitar que um novo império com o mesmo sistema de opressão era o futuro que o Brasil merecia. Só que essas vozes foram caladas, ou melhor, apagadas. Comecemos pela Bahia. Enquanto o Rio de Janeiro já celebrava a independência, a Bahia continuava sob controle das tropas portuguesas. Ali, quem enfrentou os canhões não foi nobres de farda, foi gente comum, muitas vezes pobre, negra, mestiça, que pegou em armas para garantir a separação. A luta durou quase um ano. A vitória só veio em 2 de julho de 1823, data, aliás, que muita gente na Bahia ainda considera a verdadeira independência. E olha só quem estava na linha de frente. A Maria Quitéria, disfarçada de homem para poder lutar, mas também muitas outras mulheres que a história apagou, como a estrategista Maria Filipa de Oliveira, uma mulher negra e livre que liderou ações contra os portugueses na ilha de Taparica. No Pará e no Maranhão, a resistência à independência tomou outro rumo. Muitas elites locais eram contra a separação de Portugal. Por quê? Porque temiam que o novo império centralizado no Rio tomasse suas decisões de cima para baixo e que sem Lisboa eles perdessem influência. Ou seja, lá a independência teve que ser imposta à força. E no Nordeste, em 1824, veio uma das maiores tentativas de construir a independência de verdade, a Confederação do Equador. Inspirada por ideias republicanas e federalistas, líderes como Frei Caneca propuseram uma ruptura com o Império e a criação de uma república descentralizada, com autonomia provincial e maior participação política. Mas o Império de Dom Pedro respondeu com chumbo. O Frei Caneca foi executado por fuzilamento depois de se recusar a ser enforcado. Morro como homem, não como criminoso, disse ele. E os negros escravizados? Continuaram lutando, seja nos quilombos, nas fugas em massas, nos motins urbanos, nas rebeliões rurais. Eles não estavam nem aí pro grito de Ipiranga, porque sabiam que aquela independência não era para eles. Para milhões de pessoas escravizadas, o Brasil livre continuava sendo uma prisão de senzala. Os povos indígenas também foram ignorados, ou pior, vistos como empecilhos ao progresso. Durante o processo de independência, muitos foram mortos, expulsos ou tiveram suas terras invadidas. E isso, infelizmente, virou política de Estado. E as mulheres? Mulheres negras, brancas, indígenas, livres ou escravas, todas participaram de alguma forma na resistência, na articulação política, no cuidado dos feridos, na transmissão de mensagens, no combate direto. Mas quantas delas aparecem nos livros, nos hinos, nos desfiles? A historiadora Lúcia Maria Baixo destaca que, mesmo quando as mulheres aparecem, é sempre numa posição secundária, quase decorativa, como se a independência fosse coisa só de homem. Por fim, é preciso dizer, a independência do Brasil não foi uma só. Ela foi múltipla, desigual e regionalizada. Foi imposta em alguns lugares, combatida em outras e resistida por muitos. Mas o que a história oficial fez? Escolheu uma versão só, a mais limpa, a mais conveniente, a mais pintável, e apagou todo o resto. Mas aqui no canal a gente se recusa a repetir essa narrativa simplificada. A gente quer mostrar os outros gritos, as outras vozes abafadas, os corpos em luta que a história tentou esconder. E é por isso que a pergunta que vem agora é inevitável. Depois de tudo isso, a gente precisa parar e pensar. Que independência foi essa?
Foi uma independência sem povo, sem ruptura com a escravidão, sem redistribuição de poder. Foi uma independência com nome de imperador, mas sem voz das mulheres, sem o grito dos negros, sem terra dos indígenas. Foi uma independência moldada nos interesses das elites, arquitetada nos bastidores, pintadas com tintas heróicas, mas feita para manter as velhas estruturas de pé. E o mais cruel é que essa versão romântica, simplificada, glorificada, foi a que venceu nas escolas, nas estátuas e nos livros didáticos. Mas a história verdadeira, como a gente viu aqui, é bem mais complexa. Ela tem suor, sangue, conflito, disputa. Ela tem múltiplas independências, muitas delas interrompidas ou ignoradas. Por isso a pergunta que fica para hoje é: será que a gente já conquistou de fato a nossa independência? Ou será que ainda estamos presos a muitas das correntes que começaram lá atrás? Se você chegou até aqui, comenta: não foi só um grito. Essa é a palavra-chave de hoje, porque a independência não foi mágica. Foi processo, foi luta e ainda é. Viajantes, depois de tudo que a gente viu aqui, fica impossível olhar a independência do Brasil com os mesmos olhos. Porque o que a gente aprendeu na escola, o grito heróico, o cavalo branco, a espada erguida, é só a capa de um livro que, na verdade, tem páginas rasgadas, trechos escondidos e muita voz silenciada. O Brasil, que surgiu em 1822, nasceu como império, mas carregava no ventre o mesmo modelo de colônia. Mudaram os nomes, os hinos, os quadros, mas as correntes continuaram. Na terra, no trabalho e na política. E em muitos sentidos, ainda continuam. E é por isso que a gente precisa recontar essa história, para que o passado não seja um enfeite patriótico, mas uma ferramenta de consciência. Para lembrar que o povo brasileiro sempre lutou por sua liberdade, mesmo quando foi apagado das estátuas e dos feriados. Não se esquece, galera, se você chegou até aqui, comenta, não foi só um grito. Essa é a nossa palavra-chave de hoje, e também um manifesto contra as versões simplificadas da história. E ó, se você acredita que mais pessoas precisam ouvir esse tipo de conteúdo, se inscreve agora no canal. Isso faz toda a diferença pra gente continuar esse trabalho. E se quiser apoiar ainda mais e contribuir com a continuidade do Viagem na História, você pode mandar um Pix para nossa chave que está aqui na tela e na descrição do vídeo. Qualquer valor já ajuda a manter esse projeto independente, gratuito e acessível para todo mundo. Obrigado por estar aqui, por pensar comigo, por não aceitar a primeira versão. A gente se encontra na próxima viagem, porque a história não para e nem a nossa vontade de contá-la por inteiro. Até breve, viajantes!